Bom, então acho que a gente pode começar agora. Retomando o texto do Pirrene, o texto que nós discutimos nas últimas semanas. O Pirrene, na verdade, ele tem uma interpretação que nós vimos, ela está muito baseada no comércio, né? Então, o comércio é fundamental para entender a dinâmica e as características da sociedade e da economia europeia. Por quê? Porque quando o comércio se interrompe, quando o comércio cessa na Europa, isso acaba marcando o fim da antiguidade e dando origem ao feudalismo. O feudalismo é basicamente uma sociedade, uma economia que vive sem comércio, ok? Da mesma forma, quando o comércio começa a ser retomado, e aí os primeiros passos para isso é no século X e XI, mas é sobretudo no XII, que as cruzadas conseguem reabrir o mar Mediterrâneo, ou seja, conseguem empurrar ou expulsar ou diminuir a presença muçulmana no mar Mediterrâneo, e aí o comércio volta a acontecer nas cidades cristãs. Né? Então a gente tem aí um renascimento do comércio, um renascimento comercial, que tem origem em duas cidades, né? Veneza, no sul da Europa, e Flandres, no norte, na Europa. Através dessas duas cidades portuárias e fluviais, no caso de Flandres, o comércio acaba entrando no coração, no centro da Europa, por via terrestre. Ocorre também um desenvolvimento, né, da manufatura e do artesanato, e o campo ele passa a se especializar na produção, ou seja, o campo deixa de ser autossuficiente e ele passa a produzir um ou dois artigos para vender nas cidades, e tudo mais que ele necessitava ele consegue comprar também nessas cidades que estão se desenvolvendo junto com o comércio. Então essas duas setinhas aqui, elas indicam justamente uma complementaridade entre a cidade e o campo. A cidade fornece artigos manufaturados ou produtos agrícolas para o campo, e o campo, por sua vez, fornece outros produtos agrícolas e, em alguns casos, matérias-primas para a indústria, para a manufatura e para o artesanato urbano, ok? Então, essa reabertura do Mediterrâneo, ela teria começado por volta do século XII e ela se expande de tal forma que no século XIV a gente tem uma expansão muito grande das cidades. E junto com essa expansão das cidades, nós temos aí uma transformação muito radical da sociedade, das formas de organização econômica que prevaleciam no feudalismo, que prevaleciam naquela sociedade sem comércio. Então, nós temos o surgimento de uma nova classe, que é a burguesia, os habitantes dos burgos, ligados ao comércio de longa distância, ou, em alguns casos, à produção manufatureira, em muitos casos, também direcionada para esse comércio de luxo, para esse comércio de longa distância. Nós temos o surgimento de uma nova forma de riqueza, que não é mais a riqueza baseada na terra, mas é uma riqueza baseada no dinheiro, ok? Nós temos, em decorrência de tudo isso, segundo o Pirrene, a libertação dos servos, ou seja, a servidão, ela era uma forma de organização, ela era uma forma de exploração típica da necessidade dos feudos serem autossuficientes, típico de uma sociedade, portanto, baseada na ausência do comércio. Então, tão logo o comércio volta, a servidão ela deixa de ter função, ela deixa de ser funcional dentro dessa sociedade. Então, o próprio Pirrene vai dizer que os senhores feudais deixam prescrever as obrigações dos servos, ou seja, naturalmente a servidão acaba, muitos deles vão para as cidades, e os que ficam no campo, eles mudam as suas formas de relação, e não mais eles estão imersos naquelas obrigações de pagamentos ao senhor, de entrega de parte da produção, de pagamento de tributos, de taxas, de obrigações para o senhor feudal.
Junto com isso, a gente tem também o surgimento dos capitalistas, né? E aí a gente discutiu muito o que o Pirrene quis dizer com capitalistas, e a gente chegou à conclusão, um de vocês, inclusive, nos disse isso: capitalista é aquele que detém o capital, é aquele que possui dinheiro, ok? O dinheiro que pode tanto ser reinvertido no comércio ou na produção manufatureira, mas também o dinheiro que pode ser usado enquanto capital financeiro, pode ser usado como empréstimos, certo? Então aí nós temos o surgimento dos bancos ou dos grandes financistas, que vão financiar, que vão emprestar dinheiro, seja para os senhores feudais, sejam para os reis, ok? Para o Pirrene, essa reabertura do Mediterrâneo, junto com essa expansão das cidades, vai marcar, ainda no século XIV, o fim do feudalismo, ok? E a gente pode dizer que é o fim do feudalismo porque todas as características do feudalismo desapareceram. Então, se o capitalismo era se o feudalismo era uma sociedade baseada no campo, aqui nós temos uma sociedade baseada nas cidades. Se o feudalismo tinha como única fonte de riqueza também a propriedade da terra, aqui nós temos como principal fonte da riqueza o dinheiro, o capital. Se o feudalismo era uma sociedade que existia sem comércio, aqui o comércio voltou com força total, ok? Se o feudalismo era baseado naquelas ordens, ou seja, os senhores, os camponeses e o clero, aqui nós temos uma nova classe que, na verdade, é a classe que vai ser a detentora do dinheiro, que é a burguesia. E se no feudalismo nós temos a servidão como principal forma de relação de produção, relação social de produção, embora o Pirrene não use esse termo, Pirrene não é um autor marxista, como nós vimos, no final do feudalismo, ou seja, a gente tem o desaparecimento da servidão e o surgimento e a predominância da liberdade, ok? Tudo isso, portanto, nos induz a pensar que para o Pirrene a reabertura do mar Mediterrâneo mais a expansão das cidades significou a um só tempo o fim do feudalismo e o surgimento do capitalismo, ok? Então a gente precisa ter um pouco isso em mente para a gente avançar agora e entender um pouco melhor o que é o capitalismo, inclusive retomando aquelas definições que eu pedi para vocês fazerem no começo do curso, ok? Então, antes de avançar, eu pergunto, tudo bem até aqui? Lembraram mais ou menos do que vocês viram nas últimas aulas? Então, eu vou seguir. Olha, o capítulo do Dobby, o trecho do Dobby que eu pedi para vocês lerem, é basicamente um capítulo que se interroga sobre o que é capitalismo, tá certo? Ele escreveu 30 páginas, 35 páginas para responder isso, então isso já nos indica que não é uma coisa simples. Quem leu o capítulo também pode ter ficado muito surpreso, pode ter tido a mesma surpresa que eu tive a primeira vez que eu li esse livro do Dobby, quando ele fala que o Marx, que é considerado aí o principal intérprete sobre o capitalismo, quando ele diz que o Marx jamais usou a palavra capitalismo nas suas obras, né? Ele só usa capital, ele fala o capital, mas ele não fala capitalismo enquanto um sistema, né? Quem primeiro vai fazer isso vai ser o Werner Sombart, que é um sociólogo, um economista, um cara ligado à sociologia econômica, a gente vai falar um pouquinho dele. Ele é o primeiro autor que utiliza o termo capitalismo para falar do capitalismo enquanto um sistema. Então, isso já nos coloca aí algumas questões para a gente pensar. A primeira de todas é que, embora o Marx não tenha usado a palavra capitalismo no sentido de um sistema, o Marx descreveu em grande parte as características do que seria esse sistema capitalista. Mas ainda assim as definições são várias e a gente precisa investigar um pouco isso. E aí eu queria
conduzir um pouco a reflexão a partir aí da participação de vocês também. E pensando essa primeira questão, né, essa resposta, digamos, a conclusão que a gente fica depois da leitura dos textos do Pirrene, né? Que é justamente isso. Será que o capitalismo se inicia no século XIV, como ele pretende? O que vocês acham disso? Professor, eu acredito que o capitalismo se inicia muito ali com a Revolução Industrial. Eu acho que dá um grande apoio para o surgimento do capitalismo. Uhum. O que mais aí? O que vocês acham? Mais alguém? Olha só, se a gente pensar como foi o Patrick que falou? Sim, senhor. Ah, então tá certo. Se a gente pensar como o Patrick, que o capitalismo começa no século XVIII, com a Revolução Industrial, né, a gente tem uma questão aí que a gente precisa responder, que é justamente o quê? O que aconteceu entre o século XIV e o século XVIII, certo? O que a gente vai colocar no meio aí desses 4 ou 5 séculos? Tá certo? Então, a questão ela tem algumas implicações. De fato, né, quando nós discutimos o início do curso, nós tínhamos visto, né, até eu coloco aqui o slide de novo, que a gente identificou que há uma causalidade de sentido, né, entre o final do século XVIII, quando é publicada A Riqueza das Nações, do Adam Smith, e a Revolução Industrial, né, de tal forma que a ciência econômica, né, e o capitalismo, eles têm um nascimento conjunto, tá certo? E aí nós identificamos justamente esse nascimento do capitalismo com a Revolução Industrial no final do século XVIII. Isso para a gente é muito importante, isso daqui é um dos pressupostos para que haja um curso de História Econômica Geral. Porque isso aqui nos indica que o capitalismo ele começou em algum momento do tempo, que o capitalismo não é algo inato ao ser humano, todo ser humano ele é em potencial um capitalista, esperando simplesmente as condições sociais, históricas, culturais para que esse capitalismo se desenvolva. Essa, na verdade, é um pouco a interpretação do Pirrene. O Pirrene entende que a Europa tinha uma pulsão, um impulso, um instinto comercial, né? Que começou na antiguidade, foi lá interrompido durante a Idade Média, porque o comércio acabou, e tão logo se reabre o comércio, tão logo o capitalismo surge, tá certo? Então, o que a gente tem que pensar aí, e aí eu estou seguindo aí a sugestão do Patrick, é como que é possível repensar a origem do capitalismo de forma que a gente consiga dizer que esse capitalismo surge na segunda metade do século XVIII, ok? Então, vejam só, o Pirrene diz que o capitalismo começa no final do XIV, ou no século XIV, e ele dá diversos argumentos para isso. Tá? Ele quer dizer que a estrutura social econômica não é mais uma estrutura econômica e social feudal. Ela é uma estrutura já pronta para o capitalismo. Já tem burguesia, já tem comércio, já tem cidades, já tem financistas. O dinheiro é a principal forma de riqueza.
tá certo? Você tem as cidades produzindo, você tem o campo produzindo para as cidades, você tem mercados crescentes, tanto internos, tanto mercados locais, mercados na Europa, quanto mercados mundo afora, tá? Atravessando o mar Mediterrâneo. E aí a gente precisa pensar, então, e eu queria ouvir vocês. Como que a gente consegue dizer que o capitalismo surgiu no final do século XVIII, sendo que o Pirrene apresentou argumentos fortes para a gente pensar que o capitalismo surgiu no século XIV. O que vocês podem dizer sobre isso? O que essa questão aí faz vocês pensarem? Ao que parece, o Pirrene está certo aí, né? Uhum. Afinal, ele apresentou argumentações aí que, segundo o senhor mesmo declara aí, apresentou fortes indícios de que começou no século XIV mesmo. Professor, esse período aí não é, na verdade, conhecido como mercantilismo ao invés de capitalismo? O mercantilismo, ele seria uma certa forma de condução da política econômica, de condução dos negócios do Estado, e aí a gente pressupõe a existência de Estado, né? Não é os feudos não são mercantis, né? Que ocorreria aí entre o século XV, XVII, XVIII, né? Então a gente tem aí o... Quem foi que falou? Desculpa. Quem foi que perguntou? Caio. Tá. Não vi seu nome, mas tudo bem. Ah, o Caio. O Caio trouxe aí, portanto, para a gente um outro elemento para a gente pensar, que é o mercantilismo, né? Uma forma de política econômica fortemente conduzida pelo Estado, ou seja, é uma forma como o Estado faz política econômica. E aí, Caio, a gente tem que pensar, o mercantilismo, ele faz parte do capitalismo ou ele não faz parte do capitalismo, já que ele é uma política econômica conduzida pelo Estado, né? Pelo Estado Nacional. E aí, pensando um pouco o que o Nabi disse, né, que o Pirrene ele tá certo, eu também concordo, Nabi, que ele está certíssimo, né? Mas a gente tem que pensar que nós estamos falando de historiadores que têm visões muito orientadas pelas suas posições teóricas, né? Então, o Pirrene, por exemplo, ele já também tinha dito que a antiguidade acaba no século VII, né? E ela deu bons argumentos para isso. Enquanto o Perry Anderson, ele disse que a antiguidade acaba ali no século V, e ele também deu argumentos consideráveis, né? Então, vamos pensar que esses historiadores, nenhum deles vai ter uma resposta definitiva. E todos eles, argumentando bem, eles vão estar certo, ok? Mas aí a gente precisa um pouco tentar, na medida do possível, sair um pouco dessas visões dadas por um único autor, tá certo? Então, olha, vamos ver.
A gente tem essa aqui, a nossa questão, né? A gente tem aqui do século XII ao XIV, o fim do feudalismo, e a gente tem aqui a Revolução Industrial, certo? O Caio falou do mercantilismo. O mercantilismo ficaria em algum lugar aqui, certo? Mas ele estando aqui, ele é feudal, ele está mais para esse lado, ou ele é capitalista e está mais para esse lado? Ok? Então, são questões. A gente, né, tentar sair um pouco dessa hipótese, dessa encurralada, dessa encruzilhada de pensar que o Pirrene está certo, a gente precisa ir um pouco buscar uma outra camada da questão e responder e pensar o seguinte, tá certo? Para a gente pensar uma nova periodização, uma nova cronologia para o surgimento do capitalismo, e que essa cronologia consiga nos dizer que o capitalismo comece no final do século XVIII, a gente precisa adotar alguns procedimentos metodológicos, ok? A principal desses procedimentos, na verdade, significa a gente perguntar o quê? Qual a definição de capitalismo que nós estamos usando? Ok? Então, olha só, quando a gente diz que o capitalismo começa no final do 18 com a Revolução Industrial, que capitalismo que está começando com a Revolução Industrial? Será que é o mesmo capitalismo que o Pirrene está dizendo que está começando no século XIV? Tá certo? Se a gente perguntar para o Pirrene como que ele define o capitalismo, o que o Pirrene vai dizer? Eu acredito que ele esteja falando do capitalismo voltado para a área do comércio, não só para o trabalho assalariado, como é da Revolução Industrial. Exatamente, Lara. Ele vai dizer capitalismo, o que é? É comércio, é liberdade, é capital, é dinheiro, tá certo? Quando a gente fala que o capitalismo surgiu no século XVIII, o que a gente está falando é que a gente está entendendo o capitalismo como um sistema de produção baseada na indústria produzindo em grande escala, e a gente está pensando também, como a própria Laira disse, no trabalho assalariado. O Pirrene, ele fala que acabou a servidão, mas ele não fala que com o fim da servidão surgiu o trabalho assalariado. Ok? Então aí a gente precisa observar isso daí. O Patrick está perguntando se a partir do século XVIII pode ser chamado de capitalismo financeiro. Não, eu acho que o capitalismo financeiro ele é mais... bom, século XIX e XX, final do XIX, começo do XX, a maioria dos autores discute a partir disso. O capitalismo do XVIII é um capitalismo, sobretudo, industrial, produtivo. Isso quer dizer o quê? A dinâmica da reprodução do capital ela é dada pela produção. O lucro e o reinvestimento do lucro está na produção, tá certo? Aí é somente no final do 19, começo do 20, que o capitalismo, em alguma medida, ele começa a se deslocar da produção e ele começa a se reproduzir na esfera das finanças. Não que as finanças não existissem antes, elas já existiam, mas não é a esfera predominante de reprodução do capital. Então, século XVIII, XIX, sobretudo um capital industrial, tá certo? Até os bancos, eles só lucram a partir do sucesso ou do bom desempenho industrial, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, então, Nabi, Pirrene está certo? Pirrene está certo se a gente pensar que capitalismo é existência de capital, comércio, liberdade.
O Pirrene não está certo se a gente pensar que capitalismo é produção baseada, é produção industrial em larga escala, utilizando o trabalho assalariado. Tá certo? E aí tem uma outra coisa, a gente precisa ter não só uma definição de capitalismo, mas a gente precisa olhar como essa definição de capitalismo aparece concretamente no tempo e no espaço. Ok? O Pirrene, ele tem a definição, capitalismo é comércio, capital e liberdade. O Pirrene mostra muito bem que esses três elementos se tornaram presentes na Europa entre os séculos XII e XIV. Ok? Se a gente pensar que capitalismo é indústria e trabalho assalariado, a gente tem que mostrar em que momento do tempo e em que lugar do espaço essas características se deram primeiramente. Ok? E aí o terceiro ponto é justamente a gente entender a causalidade, né, a origem, quais fatores influenciaram no surgimento do capitalismo, né? E aí a gente faz uma pergunta, na verdade a gente retoma a pergunta do Pirrene, da seguinte forma: se a gente entende que capitalismo é indústria e trabalho assalariado, a gente pergunta para o Pirrene, será que somente o renascimento comercial, a expansão das cidades e o surgimento da burguesia mercantil são suficientes para marcar o surgimento do capitalismo? Tá certo? Para o Dobb, para os autores marxistas, talvez eles vão dizer que não, tá? Mas isso aí é o que a gente vai ver em seguida. Tudo bem até aqui, gente? Então, só para a gente está pensando o surgimento do capitalismo. A gente tem o Pirrene, que propõe que o surgimento do capitalismo surgiu no século XIV. Mas nós já tínhamos visto que o capitalismo, a gente tem fortes indícios para pensar que o capitalismo surge no século XVIII. Então a gente precisa pensar, olha, como que a gente repensa a periodização para falar que o capitalismo surgiu no XVIII e não no XIV. E aí a gente está vendo que para fazer essa nova periodização, a gente precisa ter uma definição do que é capitalismo, tá certo? E aí a gente está trabalhando com essas duas definições, a do Pirrene e uma outra que é baseada em trabalho assalariado e produção industrial aí, que nos foi sugerida pela Laira. Ok? Posso avançar, gente? Bom, então o fundamental é a gente pensar, é a gente ter uma definição de capitalismo. E aí eu retomo aqui aquele exercício que nós fizemos no começo do curso, né? Todas aquelas palavras-chave que eu retirei das respostas de vocês, tá? Então vamos tentar pensar um pouco isso, né? Vou pegar algumas aqui, ó. Concentração da riqueza. A concentração da riqueza ocorreu em vários momentos da história. A concentração da riqueza não é algo que só aconteceu no final do século XVIII, tá? Livre mercado e livre comércio também ocorreu em vários momentos da história, e está ocorrendo ali a partir do século XIV. Capital-dinheiro, a identificação entre capital e dinheiro também, ela está começando ali do século XIV. A lei da oferta e da procura, ela também pode ser que ela já comece a existir ali, não, isso aí não, porque no fundo o comércio é tudo regulado. Divisão do trabalho também é algo que existe praticamente em todos os sistemas econômicos. Só no capitalismo, a divisão do trabalho ela é feita entre proprietários e trabalhadores assalariados. Ok? Aqui nós temos algo que eu acho, que me parece, que só começa realmente no final do século XVIII, tá? Que é a divisão clara e nítida entre proprietários seria aqui, viu? Eu escrevi errado. E assalariados. Exploração dos trabalhadores desde que o mundo é mundo, digamos, né? Pirâmide social também.
Então, vejam só, né? Tudo isso aqui, eu posso dizer que são características do capitalismo. Mas eu não posso dizer que tudo isso aqui são características única e exclusivamente do capitalismo. Então, para eu localizar por que o capitalismo começa no século XVIII, com a Revolução Industrial, eu preciso buscar características que só vão existir a partir daquele momento. Tá certo? Essa é um pouco a grande dificuldade que o Dobb vai tentar resolver. Ok? Tá claro para vocês, gente? Essa necessidade da gente especificar no espaço e no tempo essas características, elas não podem ser características gerais, elas têm que ser específicas de um determinado momento histórico. Tá? Professor, esse período de Pirrene para frente não seria, não vou debater aqui se é positivo ou negativo, mas não seria evolução do capitalismo? A gente vai pensar sobre isso. Mas para a gente pensar, você estaria dizendo, por exemplo, o capitalismo já começou no século XIV e aí ele foi evoluindo, foi ganhando produto, foi ganhando forma? Isso aí. Tá. Vamos pensar nisso. Eu acho que no final da aula a gente consegue ter uma resposta para isso. Ok? A gente pode pensar, talvez, não na evolução do capitalismo que já começou, mas, bom, vamos esperar. Eu acho que vai ficar mais claro, mas eu vou retomar a sua pergunta. Bom, então, a gente precisa ter essa definição específica. O Dobb, ele vai dizer que, efetivamente, não há consenso sobre o que significa capitalismo. Tá? Ele está justamente discutindo todas essas dificuldades que a gente está discutindo aqui também, que a gente está tendo. E ele vai falar que existem 3 definições que, para ele, chegaram próximas de definir o que é capitalismo. Que é a visão do Pirrene, que a gente conhece, essa visão aqui do Zombart e do Weber, e a visão do Marx. Tá? Isso é muito importante, porque agora a gente chegou no momento do texto, no momento do curso, onde a gente está tendo um autor, que é o Dobb, que está criticando um outro autor, tá certo? Está dialogando e ele vai criticar o Pirrene. Então é importante que vocês percebam esse diálogo entre os textos, tá? Inclusive, quem leu essas primeiras páginas aí do texto do Dobb, vai ver que o Dobb faz uma espécie de resumo da teoria do Pirrene. E vocês podem até dizer se o resumo que ele fez é justo, é completo, por tudo que vocês já leram do Pirrene, tá certo? Então, isso é um exercício interessante. Eu vou passar rapidamente com vocês essas 3 visões, porque elas são muito importantes para a gente pensar essas definições de capitalismo, tá certo? Então, o Pirrene a gente já conhece, tá? Ele identifica capitalismo com comércio, e ele fala que existe o capitalismo quando a gente tem a presença desses comerciantes atacadistas, esses comerciantes que fazem o comércio de longa distância, né, que vendem, pegam os produtos europeus e vão vender no Oriente e vice-versa. E aí o percurso espacial de compra e venda é fundamental, eles compram barato num lugar e vendem caro em outro. Eles buscam o lucro, efetivamente, obviamente. E o Pirrene também, ele estabelece uma ligação entre o capitalismo e o surgimento do comércio, as trocas comerciais e o alargamento dos mercados. Ok? O pressuposto do Pirrene seria mais ou menos o de que é possível captar a história do capitalismo pela história do comércio de longa distância, ou seja, há uma identidade entre capitalismo e comércio, então, da mesma forma que a gente consegue fazer a história do comércio, que é o que ele fez, a gente está fazendo ao mesmo tempo a história do capitalismo, certo? Aí eu passo para outra visão, que é a do Weber, que é a do Zombart e do Weber,
que é a chamada o espírito do capitalismo. Tá certo? A base dessa interpretação é a seguinte: para que surja o capitalismo enquanto sistema, é preciso que as pessoas pensem, raciocinem e ajam de acordo com uma lógica capitalista. Tá certo? Então, então tem uma anterioridade das atitudes mentais sobre a realidade. Ok? E o que significaria pensar dentro da lógica capitalista? Ele vai dizer que isso está ligado a uma atitude segundo a qual os homens buscam a acumulação privada da riqueza e que essa acumulação privada da riqueza ela está acima do bem-estar da coletividade. Ok? Um outro pressuposto: o lucro e a acumulação de riqueza, elas são uma finalidade em si mesma. Ninguém acumula riqueza para depois gastar, para depois aproveitar ou desfrutar dessa riqueza. O acúmulo da riqueza ela é um bem, é uma finalidade em si. As pessoas acumulam para acumular cada vez mais. Tá certo? E um outro elemento desse espírito do capitalismo seria justamente o cálculo quantitativo. O capitalista, ele calcula, ele prevê, ele calcula os investimentos e ele faz previsões para que todas as suas atitudes se revertam no aumento, na geração de lucros e no acúmulo de riqueza. Tá certo? Para o Weber, esse espírito do capitalismo ele está ligado com o surgimento de religiões protestantes na Europa no século XVI e XVII. Ok? Eu não vou entrar muito nessa discussão, mas se vocês tiverem curiosidade, eu recomendo fortemente que vocês leiam o livro do Weber, que chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro de umas 150 páginas, é um livro brilhante, é um livro efetivamente excepcional, é um livro que é também uma aula de sociologia, porque o Weber ele vai explicando a cada momento do texto o que ele vai fazer, por que ele está fazendo. Ele explica como que um sociólogo raciocina para construir o objeto dele. Tá? Basicamente, o que o Pirrene vai dizer é o seguinte: as religiões protestantes, elas surgiram de uma série de dissidências da religião católica, e a principal delas é que o fiel, ele não tem condições de saber, de se comunicar, de ter um contato direto com a divindade, com Deus, e saber se ele está agradando a Deus. Tá certo? Então, nas igrejas protestantes, a noção do milagre, ela não existe. O milagre seria uma retribuição, uma indicação. As éticas protestantes, sobretudo o calvinismo, que surge na Holanda, e um pouco o luteranismo, eles são religiões segundo as quais, por você não saber se você está agradando a Deus ou se você é um eleito de Deus, você não tem sinais para saber se as suas atitudes estão agradando ou não. A única coisa que você pode ter são sinais indiretos desse contato divino, tá certo? E um desses sinais indiretos, para além da retidão, do bom comportamento, da parcimônia, de evitar o desperdício, um desses indícios é justamente a prosperidade dos negócios, tá certo? Então, nessas religiões vão surgir pela primeira vez a ideia de que o acúmulo da riqueza é uma finalidade em si e é um indício de uma conduta
vocacional, orientada segundo os pressupostos religiosos. E aí surge uma ética voltada justamente para a austeridade, para o cálculo, para a acumulação de riqueza. Okay? O Weber começa o livro dele falando justamente do Benjamin Franklin, tá? Um dos fundadores aí dos Estados Unidos, um protestante, e daquela frase, tempo é dinheiro. O que tempo em dinheiro significa? Significa que tempo não se pode desperdiçar. Tempo é preciso ser utilizado, e se utilizando bem o tempo, você consegue com ele produzir dinheiro. E você não produz dinheiro para ficar rico, você produz dinheiro porque produzir dinheiro é um bem em si, é uma finalidade em si. Ok? Então, enfim, é um aspecto muito geral. A Vanessa, professora de Ciências Sociais, ela discutia o texto do Weber, não sei se ela discute ainda, mas se vocês puderem, eu recomendo fortemente a leitura desse texto. A biblioteca tem, acho que, 10 exemplares desse livro. Eu sugiro a edição da Companhia das Letras, é uma edição de capa verde, que ela é muito bem traduzida, tem um vocabulário no final de termos que são um pouco mais difíceis para a nossa cultura entender. Então é isso. Para o Zombart e para o Weber, a gente tem essa definição do que é capitalismo, e aí a gente tem a definição do Marx, que é a definição de modo de produção. Ok? Modo de produção, como vocês sabem, são compostos de forças produtivas, é composto, né, de forças produtivas e relações sociais de produção. O modo de produção capitalista, no modo de produção capitalista, as forças produtivas, ou seja, aquilo que se refere às técnicas, às formas de produção, ela está ligada à produção em larga escala, à incorporação do progresso técnico. Essa produção em larga escala e esse progresso técnico vai produzir artigos com preços decrescentes, ok? E, inconsequentemente, essa queda dos preços decorrente do aumento da produção via progresso técnico vai ampliar as quantidades vendidas. Okay? A gente está falando, portanto, de uma forma de produção que só é atingida pela indústria, certo? Por isso que a gente identifica o capitalismo com a Revolução Industrial, porque antes da Revolução Industrial não tinha indústria em grande escala, com progresso técnico, ok? E do ponto de vista das relações sociais de produção, o que nós temos? Nós temos uma oposição entre os trabalhadores, aqueles cujo único bem, a única riqueza é a sua própria força de trabalho, que é vendida em troca de salário, e os proprietários. Os proprietários do quê? Não são proprietários dos trabalhadores, não são proprietários de escravos, ok? Não são proprietários de servos. Eles são proprietários dos meios de produção. Só eles possuem a terra, possuem o capital, possuem os equipamentos ou possuem acesso ao crédito para obter esses outros bens. Ok? Então, nós temos essas três definições. Para a gente entender, portanto, que o capitalismo surgiu no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, a gente precisa ter uma nova definição de capitalismo. O que o Dobb está propondo é essa definição do modo de produção capitalista, baseado em forças produtivas, ou seja, a indústria, e baseado também em relações sociais de produção, que é justamente a divisão entre proprietários e trabalhadores. Eu esqueci de pôr trabalhadores aqui embaixo, desculpem. Tudo bem até aqui, gente? Aí vocês vão me perguntar, mas por que ele está usando a definição do Marx, a definição de modo de produção, e não está usando a definição do Pirrene e a definição do Zombart? Porque essas definições elas são passíveis de crítica, ele apresenta essas críticas no texto, ok? Basicamente, ele rejeita a definição do Pirrene, porque pela definição de Pirrene, a Revolução Industrial não significou nada, porque o capitalismo já começou no século XIV.
E ele rejeita essa definição do Zombart e do Weber de um espírito do capitalismo por um motivo muito simples. As principais nações capitalistas, as principais nações ricas e que tinham características como busca do lucro, acúmulo de riqueza e etc., não é característico de sociedades protestantes, ok? Então, a gente tem um sistema financeiro, a gente tem banqueiros riquíssimos na Itália no século XII, XIII e XIV. As principais nações ricas do século XVI e XVII é a Espanha e Portugal, os dois países mais católicos que existiam, tá certo? Com uma Inquisição poderosíssima na Espanha e em Portugal. Então, a visão do Weber e do Zombart, ela deixa de captar certos elementos, certas peculiaridades da própria formação do capitalismo e da Idade Moderna. Por isso que ele rejeita. E aí ele vai centrar na definição de modo de produção, ok? Modo de produção capitalista. Forças produtivas e relações sociais de produção. Agora, a gente tem uma outra questão que a gente precisa responder, que é essa aqui. Forças produtivas e relações sociais de produção capitalistas, elas surgiram ao mesmo tempo? O que ele está perguntando? Junto com a Revolução Industrial, surge ao mesmo tempo a divisão entre proprietários e trabalhadores e assalariados? As duas acontecem ao mesmo tempo? Ou haveria um intervalo entre a constituição de uma e de outra? Não, acho que haveria um intervalo, professor. Quem que falou? Foi o Caio? Não, foi o Patrick. Foi o Patrick. Pois é. Essa questão a gente também precisa responder. Por quê? Se a gente diz que as duas surgiram ao mesmo tempo, a gente vai ter que considerar, portanto, que o fim do feudalismo gerou imediatamente o surgimento do capitalismo. E se as duas surgiram aqui, então o feudalismo teria durado até o final do século XVIII. Ok? E aí a gente tem que pensar, a crise do modo de produção feudal, ela deu origem ao mesmo tempo, imediatamente em seguida, ao modo de produção capitalista? Ou perguntando de outra forma, né? O capitalismo derivou do colapso catastrófico, né? Aqui eu estou usando a frase do Perry Anderson, do modo de produção feudal, né? Então a gente tem aí uma questão importante. De fato, houve um intervalo entre a formação das duas, tá certo? Antes da constituição das forças produtivas capitalistas, ou seja, da Revolução Industrial no século XVIII, houve um lento processo de separação do trabalhador dos seus meios de produção, para que o trabalhador fosse obrigado a vender a sua força de trabalho. Tá certo? Esse período de lenta formação, de separação do trabalhador dos seus meios de produção, é chamado de acumulação primitiva ou de acumulação de capital. Por que é primitiva? Porque é original, é originária. É um processo acumulativo que veio antes da formação do capitalismo. Tá certo? Mas ela é primitiva num segundo sentido. O Marx era um cara que sabia usar muito bem as palavras. Então, ele está usando primitiva no sentido de original, mas ele está usando primitiva no sentido de violenta, de brutal, de não civilizado. Por quê? Foi um processo brutal e violento, o processo através do qual o trabalhador
perdeu os seus meios de produção e foi obrigado a vender a sua força de trabalho. Tá certo? Então, há um intervalo entre a constituição das relações sociais de produção e a constituição de forças produtivas. As forças produtivas, a gente sabe, elas surgiram aqui no final do 18, tá certo? O que a gente precisa identificar foi quando surgiu essas relações sociais de produção. Então, o que a gente precisa fazer é entender o que vai aqui nesse meio. Entre os séculos 12 e 14, aquilo que para o Pirrene foi o fim do feudalismo, e o começo do capitalismo. Tá certo? Se a gente tem um intervalo tão grande entre os dois, isso está significando o quê? Que o fim do feudalismo não significou a origem imediata do capitalismo. Tem um intervalo aí entre eles. Tá certo? Esse intervalo é justamente o momento de formação de relações sociais de produção capitalistas. É o processo de separação dos trabalhadores dos seus meios de produção e da concentração desses meios de produção nas mãos dos proprietários. É o surgimento, portanto, de proprietários e de assalariados. Tudo bem até aqui, gente? Isso nos leva à seguinte questão, que é justamente pensar o que é as formas de passagem, de transição, de um modo de produção a outro. Tá? Então, assim, só um parênteses, né? Voltando ali ao texto do cara, aquele texto que nós lemos no começo do curso, ele diz que todo historiador, ele pensa o passado, mas tentando buscar responder questões do seu presente. Ok? O Dobb, o Perry Anderson, o Hobsbawm, eles são autores que estão querendo responder uma questão importante ali dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, que é a seguinte: como que vai ser a passagem do capitalismo para o socialismo? Tá certo? Eles estão se perguntando o quê? Quando, como que o capitalismo vai acabar? Eles não têm uma resposta para isso. O que eles podem fazer é observar como que os outros modos de produção acabaram, para ver se eles conseguem encontrar elementos para responder como que esse modo de produção específico, que é o capitalismo, vai acabar. Por isso que eles estão estudando o fim do modo de produção escravista, o fim do modo de produção dos germânicos, o fim do modo de produção feudal, tá certo? Porque eles estão querendo entender, no fundo, qual que é as condições para a passagem de um modo de produção para outro. Isso é a questão do tempo deles, tá certo? Enquanto historiadores, enquanto homens ligados às questões de transformação da sociedade, às questões ligadas ao fim desse sistema que, para eles, é um sistema injusto, é um sistema que deveria acabar. Ok? A questão, portanto, é a questão da transição de um modo de produção para outro. Então, o que a gente tem? O modo de produção escravista, quando ele entrou em crise, ele gerou imediatamente o modo de produção feudal. É isso que o Perry Anderson diz. Teria acontecido a mesma coisa com a crise do modo de produção feudal, ele gerou o modo de produção capitalista, né? Aí a gente tem duas formas de transição. Muitas vezes, um modo de produção se encerra de forma abrupta, de forma violenta, de forma rápida, através de revoluções sociais. Nesses momentos, o que a gente tem é que a luta de classes é um elemento fundamental, tá certo?
Há interpretações sobre a crise do modo de produção feudal que entendem a crise e o fim do modo de produção feudal, não, do modo de produção escravista, como uma espécie de luta de classes entre os grandes proprietários de terra, parasitários, que não conseguiam mais garantir a riqueza da sociedade, e as classes subordinadas a eles. Tá certo? Dentre elas, os próprios bárbaros que pagavam tributos aos senhores, aos grandes proprietários romanos. Ok? Mas isso, então, é uma forma de transição. Uma outra forma de passagem de um modo de produção a outro. A outra forma é uma transição lenta, na qual elementos de um novo sistema vão surgindo, vão convivendo e crescendo dentro de um antigo modo de produção. E aí, somente à medida que esse novo modo de produção se desenvolve, ele vai enfraquecer ou acelerar a desintegração do modo de produção antigo. Tá certo? Bom, para o nosso caso, a passagem do feudalismo para o capitalismo, ela está dentro desse caso aqui de uma transição lenta. Ou seja, o fim do modo de produção feudal não necessariamente deu origem ao modo de produção capitalista, mas houve um intervalo entre um e o outro, intervalo que é justamente esse momento aqui de formação de relações sociais de produção. Tudo bem até aqui, gente? O capitalismo ele só vai surgir, para ele surgir, ele vai depender de uma série de transformações. Vai depender de modificações nas técnicas e nas formas de produção, numa incorporação de aumento da produtividade do trabalho, de uma divisão do trabalho, do desenvolvimento das trocas e de uma separação dos trabalhadores do meios de produção, ou seja, do surgimento do proletário, dos proletários, ou seja, dos trabalhadores assalariados. Tá certo? Então, a gente tem aí essa questão de quando começa o capitalismo. O Dobb vai dizer, olha, para entender o surgimento do capitalismo, a gente precisa olhar para as mudanças que estão ocorrendo no modo de produção. A gente precisa entender o surgimento do capitalismo, ele está ligado a justamente essa subordinação do produtor a um capitalista. Ele está ligado à diferenciação entre proprietários e trabalhadores. E aí nós temos, portanto, dois momentos decisivos para o surgimento do capitalismo, que a gente vai discutir mais ao longo do curso. Ora, o momento fundamental é a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, do ponto de vista da esfera econômica, ela marca o surgimento das forças produtivas capitalistas, ou seja, da grande indústria funcionando com trabalho assalariado e com grande incorporação de progresso técnico. A gente tem um outro momento importante do surgimento do capitalismo, que é a chamada Revolução Inglesa, de 1640, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, que é um momento onde a classe dos proprietários, a classe dos capitalistas, ligados à produção manufatureira, ou seja, aqui não tem revolução industrial ainda, e a produção agrícola, ambas já com trabalho assalariado, passam a controlar o Estado e a política econômica. Aqui a gente teria um avanço muito forte do que o Caio chamou nossa atenção, que é o mercantilismo. Ok? Então, só retomando. Dentro dessa definição de modo de produção capitalista, a gente tem que as forças produtivas começam aqui no final do século XVIII e as relações sociais de produção elas vão se formando ao longo do tempo, tá certo? Então, entender a formação do capitalismo é entender que a gente tem um período entre o fim do modo de produção feudal e o modo de produção capitalista, e esse período intermediário é justamente o período de surgimento de relações sociais de produção capitalistas ou de
proprietários e trabalhadores assalariados. Ok? E aí, a definição que o Dobb vai dar desse período intermediário, ele vai ser contra o Pirrene, porque ele vai dizer o feudalismo ele não entrou em crise, ele não acabou no século XIV. Na verdade, entre os séculos XIV e XVI é que a gente vai ter a crise do modo de produção feudal. E após essa crise do modo de produção feudal, a gente vai ter um momento importante entre os séculos XVI e a Revolução Industrial, que é chamada de acumulação primitiva ou de acumulação de capital, que é justamente esse momento de formação das relações sociais de produção. Então, se a gente retomar aqui o slide, o que a gente vai ter? Para o Pirrene, fim do feudalismo, início do capitalismo, a partir do século XII. Para o Dobb, ao contrário, não. O que o Dobb vai propor é que nós temos dois períodos aqui entre o século XIV e o surgimento do capitalismo. Os séculos XIV e XVI, para o Dobb, é considerado um momento de crise do modo de produção feudal. Ok? Enquanto os séculos 16, 17 e 18, aqui é 18, desculpa, gente, ele é um momento de acumulação primitiva ou de acumulação de capital. É nesse momento aqui que a gente pode dizer que ocorreu o mercantilismo. Tá certo? Então, o mercantilismo, ele não é capitalista e ele não é feudal. Ele é um elemento híbrido entre os dois, mas que vai favorecer o surgimento do capitalismo, como a gente vai ver. Então, a acumulação primitiva de capitais, ou esse período de acumulação de capitais, ele é o período justamente de formação das relações sociais de produção capitalistas e de surgimento do trabalhador, do trabalho assalariado. Ok? Então, só para a gente fechar um pouco o raciocínio, para o capitalismo começar no final do século XVIII, a gente precisa ter uma definição de capitalismo diferente da do Pirrene. Qual definição é essa? É a definição de capitalismo enquanto um modo de produção, com forças produtivas e relações sociais de produção. As forças produtivas, a gente sabe, elas só surgem com a Revolução Industrial. Ok? As relações sociais de produção, elas não surgem ao mesmo tempo, mas elas levam um tempo maior para surgir. Esse tempo maior de surgimento vai ocorrer aqui nesse período de acumulação primitiva. Agora, o Dobb também, ele não entende que o feudalismo acabou no século XIV, mas o século XIV abre a crise desse modo de produção feudal. Ok? Com essa periodização aqui, a gente consegue avançar nas próximas duas aulas. Por quê? Na aula de amanhã, o capítulo 2 vai discutir o quê? A crise do modo de produção feudal. Enquanto na semana que vem, a aula sobre o capítulo 5, sobre a acumulação de capital, ela vai discutir justamente esse surgimento das relações sociais de produção. O capitalismo ele vai surgir quando ele tiver forças produtivas mais relações sociais de produção. Ok? Por isso que foi necessário todo esse período de formação. Ok? Então, voltando aí à pergunta do Nabi, a gente não pode dizer que desde o século XIV a gente tem um processo de evolução do capitalismo, que o capitalismo já começou aqui, ele está se desenvolvendo. Olha, eu acho que a gente pode pensar que nesse período intermediário estão surgindo as condições para o surgimento do capitalismo. Tá certo? Porque o capitalismo, ele precisa dos dois. E o segundo elemento é só no século XVIII. Então, aqui a gente está em formação de um sistema que não necessariamente a gente pode dizer que é capitalista. Ele tem características de que é capitalista. Ok?
mas a gente não pode dizer que é uma evolução do capitalismo, porque a gente não pode também atribuir o que vai acontecer num período posterior para um período anterior, tá certo? Bom, eu não sei se ficou claro, mas o objetivo da aula era justamente a gente fazer uma reflexão ampla sobre a temporalidade, sobre a periodização do capitalismo e mostrar como que as definições, né, desses termos-chave, são importantes para a gente periodizar a história. De acordo com a definição de capitalismo que eu tenho, eu divido a história em recortes separados, em recortes diferentes. Ok? Tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida, pergunta? Eu acho que a aula foi um pouco longa demais. Bom, então acho que eu vou parar de gravar já, para o vídeo não ficar muito extenso. Se vocês tiverem